Olá, boa noite a todos. Eu sou Elias, aluno do curso no último ano, faço parte da comissão organizadora e junto com o Matheus Mello vou estar apresentando as queridas professoras Cris e Tati, mas se temos alguém aqui que não é do curso, fazendo uma apresentação um pouquinho mais formal delas, né? Como são nossas professoras aqui do departamento, a gente tem o privilégio de conhecê-las já das disciplinas, dos projetos, né? Mas para quem não conhece, esse é o minicurso 6, que elas vão estar ministrando para a gente, com o título Construções via Teoria de Galois. A professora Cristiane Lázaro, ela é graduada em bacharelado em Matemática Pura pela Unesp de Rio Preto, IBIUS, e tem mestrado na mesma universidade, na mesma unidade. Tem doutorado em Matemática pela Unicamp, em 2008, e atualmente atua no Departamento de Matemática na Unesp de Bauru, onde também é vice-chefe do Departamento de Matemática. Ela é membro do grupo de pesquisa de sistemas adaptativos, lógica e computação inteligente, o SALSI, e também do grupo de pesquisa matemática aplicada e computacional, o MAPLIC. E o Matheus vai apresentar a professora Tatiana, por favor. Como ele já disse, meu nome é Matheus, eu faço parte da comissão organizadora também da Celmate e estou no 3º ano. A professora Tatiana Miguel, ela possui graduação em licenciatura em matemática pela Unesp, mestrado em matemática pela Unesp também, doutorado em matemática pela USP e atualmente é professora da Unesp também, nossa professora, né? E é membro do grupo de pesquisa em matemática aplicada e computacional, o MAPLIC, e do grupo de sistemas dinâmicos. Eu só gostaria de dar um breve recadinho. Primeiro, agradecer mais uma vez todos os inscritos, todos os participantes, né? Nossa Celmate é uma semana do curso, mas a gente está com uma participação muito grande, né? Participações do país todo, então a gente está muito feliz com a participação de vocês. Estamos quase chegando no final. Amanhã ainda temos uma roda de conversa com início às 5h30. Se atente ao horário que hoje e amanhã é um pouquinho mais cedo. Então, 5h30 a gente tem uma roda de conversa amanhã com docentes, egressos do curso, passando as experiências na docência. E depois, na sequência, a partir das 19 horas, temos 2 palestras para fechar, com o professor Walter Carnielli e a professora Ítala. Então, tá uma noite imperdível para estar fechando, assim como a noite de hoje, não menos, com esse mini curso aqui que a gente também está esperando tanto. Só um recadinho, fiquem atentos no chat, por favor, que ao longo do mini curso, depois da metade mais ou menos, a gente vai passar o link do formulário de presença. Preencham, por favor, que além da certificação, que é pelo formulário, no final a gente vai fazer sorteio de um kit de livros pelo formulário de presença. Então, quem deixar para preencher muito no final, depois que acabou, pode acabar não entrando no sorteio. Então, assim, fiquem meio de olho no chat lá. A gente vai estar colocando lá mais ou menos para o meio da atividade. E aí, no final, está fazendo o sorteio. Muito obrigado, Cris e Tati, é com vocês. Nós que agradecemos, gente. Muito, muito obrigada mesmo por ter aceito, né? Porque, na verdade, nós estávamos conversando na comissão organizadora e, de acordo com algumas informações recebidas, né, dos alunos, do que vocês gostariam de ouvir, né, na semana, eu lembrei, né, dessa proposta de mini curso, falei para a Tati, vamos retomar essa ideia, né, que a gente já apresentou, mas há bastante tempo a gente não apresenta esse mini curso. Então, espero que vocês consigam aproveitar bastante, né, quando eu coloquei a proposta, ela foi muito bem recebida, muito bem aceita, depois também por todos os alunos do curso. Então, agradeço aí. E a Tati começa e depois eu converso um pouquinho com vocês. Eu ia fazer uma apresentação, tipo assim, que nem lá, nossa, eu conheço a Cris mas aí não ia ficar muito legal, né? Porque aí nós já estamos em 2021, e aí eu ia entregar algumas coisas, a cara dela vai ficando pior. Aí não fiz, fica calma, porque eu não fiz, não vou fazer uma entregação, né? Mas a gente se conhece faz muito tempo. Fique tranquila, o Elias já falou o ano de formação, então... a gente está dentro da... A gente se conhece há muito tempo. E, assim, esse curso, a gente já deu em vários lugares, né, Cris? E a gente foi sempre muito divertido poder compartilhar com a Cris esse momento, né, desse mini curso. Então, eu agradeço em particular essa oportunidade novamente da gente poder fazê-lo, né? E a gente espera que vocês gostem. É principalmente isso, né, Cris?
Bom, então vamos lá, eu vou precisar... Deixa eu ver se está compartilhando, sim. Não sei se vocês estão vendo, acho que ainda não. A gente vê o que você está compartilhando. Sim. Isso. Eu vou ter que dar uma encostada aqui, porque eu não sei se a minha internet hoje vai aguentar. Só que assim, para poder falar um pouco do Galois, eu queria fazer uma contextualização antes. Tá. Então, a gente precisa falar um pouquinho de uma coisa que são os pensamentos, né? Então, eu tô com muito receio, porque eu vou falar na frente do Hércules. Então, vocês imaginam como é que tá a minha situação aqui na frente do Hércules. Eu vou precisar falar de alguns pensadores, tá? Alguns pensadores que foram importantes antes de eu entrar realmente no objetivo aqui do minicurso, tá? Então, eu fiz algumas tentativas aí, então faz de conta que aqui a gente tem uma pessoa barbada. Ó, gente, uma pessoa barbada. Eu nem tô acreditando que eu tô fazendo isso aqui na Selmate. Então, obrigada, Elias. Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo melhorar essa pessoa barbada. Peraí. Então, aqui a gente vai ter uma pessoa... Tô querendo desenhar um filósofo. Hércules, não sei se eu vou conseguir, tá? Aqui é uma barba, tá, pessoal? Aqui é a boca do meu filósofo. Tá? Então, assim, o meu filósofo, ele tá aqui pensando... A gente tem uma visão um pouco antiga de um filósofo sempre riscando alguma coisa no chão, em pensamento, né? E tentando resolver algum tipo de problema. Digamos que papel era uma coisa um pouco cara naquela época, né? E digamos assim, bem antigamente, esse meu filósofo aqui, ele vai estar representando o Pitágoras, tá bom? Então, o que esse filósofo, ele tinha uma escola, ele chamava Escola Pitagórica. Então, eles tinham alguns pensadores que gostavam de, vamos dizer assim, pensar sobre coisas semelhantes. Como a gente gosta de pensar sobre coisas semelhantes, não é? Tanto que todos nós fomos fazer matemática. Então, assim, eles tentavam olhar para o sistema, olhavam para o céu, né? Viam as estrelas, os pontinhos lá em cima, né? Olhavam para o céu, será que aquilo que eu vejo lá em cima eu consigo representar aqui embaixo? Será que eu consigo representar? Eu consigo fazer um pensamento sobre como aquela luz está se locomovendo sobre o céu. Será que eu consigo fazer algum tipo de descrição sobre esse movimento? Né? Isso aqui é estrela, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo desenhar a estrela aqui, ó. Péssimo. Cris, não fica preocupada que depois eu volto para o texto, tá? Então, aqui está lá o meu filósofo tentando, né, imaginar aqui o movimento, talvez, de um planeta ou de um cometa, e tentando ver se ele conseguia desenhar ou descrever isso usando coisas que ele sabia. Ou ele queria saber, ele que tinha irmãos querendo dividir o terreno do pai, né? Será que ele saberia como é que ele poderia fazer esse tipo de divisão? Então, assim, os pitagóricos, eles conseguiam lidar com ideias e escrever essas ideias através de álgebra, vamos dizer assim, né? Mas aí também vieram outros pensadores, talvez Hércules, pelo amor de Deus, se eu estiver falando alguma coisa errada, mas o Platão, talvez, ele tentava, com as ideias dele, de talvez transformar, né, os pensamentos em coisas mais palpáveis, que para eles os palpáveis eram coisas algébricas, aritméticas, né? Será que alguma coisa geométrica poderia ser fundamentado pela aritmética? Né? Então, ficavam muitas perguntas no ar. E o que eles tinham de instrumento era a régua e o compasso. Só que a régua e o compasso não é aquela régua que a gente conhece, que tem as medidas, né? Todas assim, bem definidas, e não é aquele compasso bonitinho que a gente leva, não leva mais, né, gente?
Não leva mais. Mas tinha uma época que ele se levava o compasso. Não é aquela régua e aquele compasso, né? Então, tinham os pensamentos que eram possíveis de se provar usando régua e compasso, eles tinham um caráter um pouco mais forte. Eles tinham um caráter até mais... como que eu poderia dizer? De teorema. Vamos pôr assim essa palavra um pouco mais pesada, vamos dizer assim, né? Então, os gregos, eles estavam preocupados com 3 problemas. Os gregos, eles estavam preocupados com a duplicação do cubo. Quem foi meu aluno sabe que a minha letra não é boa. O segundo problema, trissecção do ângulo. O terceiro problema, quadratura do círculo. Mas aí vocês talvez pudessem pensar, puxa, mas por que esses problemas, né? Então, assim, naquela época, eles acreditavam muito em oráculo, né? O oráculo era um local... tinham vários deuses, né? Mas o oráculo era um local onde eles... Hércules, se eu estiver errada, por favor, me corrija. Que eles falavam um problema e, assim, eles acreditavam que dali daquele local poderia vir uma resposta. Tá? Então, naquela época, tiveram vários problemas, né? Tiveram as pestes e diziam... Eu não lembro qual que é o problema em especial, que o oráculo disse que se eles não construíssem um templo, ou melhor, espera que eu estou tentando lembrar a palavra, não é um templo, pessoal, como é que chama? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Quando você... Cadê o Cleiton agora, que eu precisava que o Cleiton me falasse? Quando você vai fazer uma oferenda, você faz a oferenda em cima de um lugar, não sei se é o púlpito. Enfim, eles iam fazer oferenda em algum lugar, mas eles... Oi, Cris. Não é altar também. Altar, isso, obrigada, Cris. Então, o oráculo falou assim, olha, para essa peste ou esse problema sumir, vocês vão ter que construir um outro altar com uma deixa eu ler aqui para não falar besteira, com um volume que seja 2 vezes o volume desse lugar que vocês já têm. Então, vamos lá, ó. Vamos ver se vocês entendem o que eu estou dizendo, ó. Era uma vez um cubo, que eu já conheço o volume desse cubo. Ou seja, eu já conheço... Vamos supor que eu conheço esse altar aqui. Eu sei que o volume desse altar é 1. Eu preciso calcular, encontrar um volume de um outro cubo. Então, como é que é o volume do cubo essa hora da noite, gente? Mesmo com a Covid? Quanto que é o volume do cubo? Gustavo, eu sei que você quer falar, Gustavo. A área vezes a altura e a profundidade. Então, mas como é tudo igual, fica x ao cubo, igual o PH falou, isso, né? Então, eu estou procurando um cubo de comprimento x, desde que a sua área seja 2 vezes... Perdão, seu volume seja 2 vezes a de um cubo que eu conheço. Vamos supor que o volume dele é 1. Pronto, já causamos um problema. Por que nós causamos um problema? Porque esse senhorzinho, coitadinho, pensador aqui, ele tinha problema até para resolver isso aqui, ó. Ele tinha problema para dizer quem que eram esses valores. Por exemplo, eram problemas filosóficos, que para nós agora são fáceis da gente aceitar, mas para eles não era, né? Então, isso aqui, pronto, já arrumei um problema para mim. Como é que eu resolvo isso? Né? Trissecção do ângulo, o que seria isso? Eu tenho um ângulo de medição alfa. Eu quero dividir esse ângulo alfa em exatamente 3 partes iguais. Será que eu consigo fazer isso com um compasso que não tem medida e nem uma régua que tenha medida? E a quadratura do círculo? O que seria isso? Eu quero construir um quadrado cuja área seja igual à área de um círculo dado.
Então, ó, eu não sei quanto que é o lado desse quadrado. A área do quadrado é x quadrado. Se o meu círculo tem raio 1, como é que é, então, essa área desse círculo? Quem se lembra da área do círculo essa hora da noite? Fernanda Postigo vai escrever para mim, é isso? Não vai. Πr é o quadrado, então é π vezes 1 ao quadrado. Então pronto, ó, já encontrei outro problema. Por quê? Quem é π? Eles tinham uma certa noção do quanto era π, né? Porque o π é aquela razão que fica sempre constante, né? O π é sempre a razão constante entre o comprimento sobre 2 vezes o raio, o diâmetro. Então, eles tinham uma noção sobre isso, mas eles não conseguiam resolver esse tipo de equação. E aí, gente? Como é que sai dessa? Tem jeito de sair dessa? Então, naquela época não tinha, né? Então, para eu poder voltar, para eu poder falar sobre como a gente pode resolver alguns desses tipos de problema, eu vou ter que contar um pouquinho da história do Galois e das equações algébricas, tá bem? Vamos lá, então. Pessoal, o nome é Galois mesmo, tá? Ele é francês, se escreve Galois ou Galois, sei lá, mas se lê Galois. Galois é esse rapazinho aqui, ó, ele nasceu numa noite em 25 de outubro de 1811. Tem várias histórias do Galois, tá, pessoal? Algumas eu não sei se são verdade ou não, então eu vou misturar aí um pouco de história com história, tá? O pai dele, esse senhor aí, ele era gerente de uma escola, não sei se gerente, diretor aí de uma escola muito respeitada para meninos em Paris. E a mãe do Galois era filha de um jurisconsulto também de uma faculdade de direito, né? Então ele viveu nessa casa lá em Paris. Era uma família que tinha assim uma certa, eram pessoas instruídas, né? Isso era muito importante naquela época. O Galois, quando ele tinha 12 anos, ele foi parar numa escola, num liceu. Só que os liceus, eles não são direcionados exatamente para as áreas de exatas, né? O que ele queria mesmo era estudar na École Polytechnique. Então, assim, quando ele tinha 16 anos, ele foi fazer o primeiro curso de matemática dele, e aos 17 foi quando ele procurou, né, ele publicou o seu primeiro trabalho. Pessoal, é só para dizer que é algo muito importante, tá? É difícil a gente ficar publicando coisa com a cidade, tá bom? Nem o Arthur Ávila na cidade não tinha publicado nada, né? Bom, mas enfim, quando ele foi tentar se inscrever, né, ele precisava passar num exame de admissão para poder frequentar a École Polytechnique. Não sei se é assim que fala, que meu francês está muito desgastado. Mas ele tinha modos muito rudes. Essa parte eu já não sei se é verdade, se faz parte da história, né? E ele achava que as pessoas que estavam fazendo perguntas para ele estavam duvidando da capacidade dele. Tem até uma história que diz que nesse momento que ele foi fazer essa prova, ele jogou o apagador na cabeça da pessoa. Não acho isso uma boa ideia para ninguém, tá bom? Muito bem. Bom, o que aconteceu foi que ele submeteu 2 trabalhos dele para a Academia de Ciências, e quem era o responsável era o Cauchy, esse senhor que está embaixo, um matemático muito proeminente. E ele queria, ele na verdade não queria, mas o Cauchy achou que naquele momento ele poderia, a partir de tudo que ele tinha escrito, participar de uma competição que poderia lhe dar um prêmio e até uma certa, como é que eu posso dizer? Uma certa... as pessoas iam dar mais valor ao que ele estava fazendo. Só que, para isso, aqueles 2 trabalhos que ele tinha feito deveriam formar um. Bom, só que nesse meio tempo, a gente sabe que a vida não é linear. Vocês concordam que a vida não é linear? No nosso caso, aconteceu uma pandemia. E tirando a pandemia, antes da pandemia mesmo, nós mesmos vivemos por vários problemas durante, né, a graduação. Não é só a matemática que está cheia de problemas nos esperando de braços abertos. O que aconteceu na vida do Galois é que o pai dele se envolveu em vários problemas
E aí alguém querendo puxar o tapete dele, não sei se isso é verdade ou não, escreveu vários versos vulgares, ridicularizando as pessoas que o pai dele admirava. Então, o pai dele, não suportando tal fato, se suicidou. Bom, nesse meio tempo, né, o Galois tinha antes escritos 2 trabalhos em forma de 1, e ele enviou para o Fourier o trabalho dele. E aí, né, dizendo que o trabalho não apresentava uma solução. Porque o que, na verdade, o Galois estava procurando? Pessoal, eu pulei um pouco a história aqui, peço perdão aí, desculpa, viu, Hércules? Quando a gente tem uma equação do tipo ax² mais bx mais c, a gente sabe que ela vai ter 2 soluções, não sabe, pessoal, essa hora da noite? O PH, se quiser responder, o Rafael Leme, que está aí assistindo, deixa eu ver quem mais, Calori também está presente. É que eu falei isso no primeiro semestre, tá, pessoal? Do pessoal do primeiro ano. Então, a gente sabe resolver, não sabe? Ô, gente, por favor. Isso. Então, é menos B mais ou menos o raiz de delta sobre 4A, né? Primeiro para o positivo, depois para o negativo. E a gente observa que essas raízes dessa equação, elas são obtidas através dos coeficientes da equação. E isso também a gente consegue fazer para grau 3. Mas aí, o que acontece aqui é que tem raízes que talvez elas não sejam reais. E aí, para grau 4, a mesma coisa, para grau 5, e naquela época eles não tinham muito essa noção, né, dos números complexos. Então, assim, o Galois, ele criou um trabalho que era uma visão muito brilhante sobre como resolver as equações quínticas, né? E aí, eles acharam o trabalho dele maravilhoso, só que o Fourier, que é esse gordinho fofinho aí, morreu antes de escrever o trabalho do Galois no concurso. Então, olha só que tristeza. O pai dele tinha se suicidado. O trabalho dele não tinha sido inscrito. O que vocês acham que o Galois queria, gente? Ele está feliz? Estou mostrando para vocês que a vida é difícil. É bem difícil. Então, em dezembro de 1830, ele estava muito revoltado. Então, ele resolveu ser um rebelde profissional. Olha só, gente, que ideia massa. Então, ele foi se alistar na artilharia da Guarda Nacional. Só que aí, ele foi acusado de conspiração. E, nesse momento, ele foi preso. Olha que vida, gente. O Hércules está até triste lá. Olha lá, gente. Lá na prisão, depois de um mês, ele estava tão deprimido que ele também tentou se matar. Só que antes do final da sentença, irrompeu em 1832, uma epidemia de cólera em Paris. E aí os prisioneiros foram todos libertados. Mas Galois continuava muito revoltado da vida dele. Começou a andar por aí, na bebedeira, na gandaia, gente, já é parte da história isso. E aí ele se envolveu com uma senhorita misteriosa chamada, esse nome aí, Stephanie Felice Potterini do Motel. Não sei se é verdade, se esse nome é verdadeiro. O Hércules já está caindo da cadeira lá, gente. Não sei se é verdade esse nome, viu, Hércules? Está no livro, que depois eu vou pôr no final. E aí, o namorado, o noivo dela, descobriu a infidelidade da noiva. E lá naquela época, todas essas coisas, elas eram resolvidas no duelo. Então, o noivo desafiou o Galois para um duelo no raiar do dia. O Galois, como estava de saco cheio da vida, aceitou o desafio. Só que antes dele ir lá, né, para essa... Tem um nome isso, é que agora eu me esqueci. Não é só um desafio, eu esqueci o nome. Hércules, você lembra desse nome assim, quando as pessoas se... Duelo, isso, muito bem, Hércules, um duelo. Ele pegou e escreveu para os amigos, porque ele ficou inconformado das ideias dele nunca terem sido aceitas. Então, ele escreveu, tá aí o manuscrito do Galois, né, explicando o que estava acontecendo e um pouco da teoria dele.
Então, um dos maiores temores do Galois, e eu acho que de todos os pensadores, é o que aquele pensamento, as ideias se perdessem, né? Então, ele trabalhou a noite toda escrevendo um teorema, falando sobre a equação do quinto grau, né? Então, quando ele terminou tudo, ele mandou para o Chevalier, pedindo que aquele manuscrito fosse lido pelos maiores matemáticos da Europa, que se encontravam na Europa naquele tempo. Pessoal, demorou mais de uma década para o trabalho do Galois ser aceito, né? Inclusive, ele foi cair na mão do Liouville só em 1846, tá certo? O Liouville tentou, porque o Galois usou muita matemática diferente, mas ele demorou muito para entender, né? E finalmente foi publicado. Esse jornal onde ele foi publicado é um jornal muito famoso, ainda muito famoso no mundo inteiro em matemática, né? E os matemáticos acharam impressionante o que o Galois tinha feito, né? Ele tinha resolvido todo o problema, mas assim, agora o que a gente vai mostrar para vocês, né? Tudo que a gente vai mostrar agora está feito de uma maneira muito mais refinada do que quando o Galois fez a proposta, mas enfim, ele é o pai, né, de toda essa obra-prima. O Galois morreu, gente, no duelo, só que ele demorou muito para morrer. Ele levou uma... agora não sei se ele levou um tiro ou foi de espada, mas ele não foi no coração nem na cabeça, mas como naquela época não tinham meios para mantê-lo vivo, ele acabou falecendo. Então, Galois, ele revolucionou a teoria dos grupos e a teoria dos corpos. É muito impressionante o que ele fez juntando as duas teorias, né? Porque não existia um método para obter as raízes de quinto grau através de operações algébricas usuais. Tá? Então, os trabalhos deixados por Galois, que foram enunciados por Liouville, os polinômios resolúveis, né, que eu vou dar esse nome aqui, a resolubilidade, resolubilidade é que quando você consegue resolver através das raízes, né, de um polinômio. Eles são caracterizados por grupos de automorfismos de um corpo. Então, eu usei muito esse livro aqui, com essas informações do Galois, né? Inclusive com as fotos. Então, para eu poder dar continuidade ao minicurso e a Cris poder falar, eu vou precisar falar de alguns objetos aqui matemáticos que vão ser interessantes para a gente dar continuidade do curso. Tudo bem? Sim? Ok. Então, vamos lá. O que acontece? Eu vou precisar falar de um objeto matemático, uma entidade, vamos dizer assim, chamada corpo. Matemático, existe corpo em matemática, gente. Tá vendo? Não é só em biologia. Para eu definir um corpo, eu vou usar duas operações, vamos dizer aqui. Exatamente, Matheus. Eu vou definir uma adição e vou definir uma multiplicação. Só que essas duas operações, elas têm que ser... É verdade, a astronomia também tem corpo, um corpo celeste. Elas vão precisar satisfazer algumas propriedades. Então, a gente conhece essas propriedades, né, pessoal? Como é que chama essa primeira propriedade aqui? Deixa eu aumentar. O pessoal que já está aí no último ano, ou se formou, e aí? Como chama essa primeira propriedade? A primeira... Aê, viu, pessoal? Associativa. E a segunda, como chama? Comutativa. Muito bem, Gustavo. Gustavo, você estava lembrando mais disso do que do volume do cubo, hein, Gustavo? E o terceiro, existência do elemento? Elemento neutro. O quarto? Elemento oposto. Aí o 5 também tem que valer associativa para a segunda operação. Aqui a gente vai ter a distributiva à esquerda e a distributiva à direita. A comutativa. Essa propriedade aqui que é muito importante, a existência do elemento neutro na multiplicação e a existência do elemento inverso na multiplicação. E aí, essas duas operações aqui, quando a gente pensa, ó, como é que a gente conhece aquela... Quando a gente está na escola, principalmente, a gente sempre faz aquela cadeia, né? Os naturais estão contidos
Gustavo, você pode falar agora. Nos inteiros. Isso, que eles estão contidos nos racionais, que estão contidos nos reais. No momento não vou usar os irracionais, tudo bem? Sim? E aí, com essas duas propriedades que eu seleciono aqui, será que eu posso considerar os naturais como sendo um corpo? Não posso. Será que eu posso considerar os inteiros como sendo um corpo? Não posso, Gustavo. Não vai dar. Mas aí a gente pode considerar alguns corpos diferentes. Alguns corpos diferentes. Alguns que vocês viram, inclusive, com a gente aí, né? Um corpo muito bonitinho, que a gente gosta bastante, é um Q raiz de 2. Quem mora aqui no Q raiz de 2? Quem mora aqui é um x mais y raiz de 2, onde x e y são números racionais. Aqui, então, eu poderia escrever como um Q alfa, onde ele é um x mais um y alfa, onde x e y são números racionais. Aqui dentro, eu consigo provar que essas 10 propriedades, eu consigo provar com a soma e a adição usuais. Será que usuais, será que é uma boa palavra? Por exemplo, se eu tiver dois elementos do tipo A mais B raiz de 2, eu quiser somar com x mais y raiz de 2, como é que eu faço essa soma? Eu posso pegar esse A que está aqui e somar com o y raiz de 2? Não, né, Matheus? Não posso. Então, eu tenho que somar A com x e depois somar B com y. E esse cara continua sendo racional e esse cara continua sendo racional. Outro corpo que é muito legal da gente ver é o ZP. Quem é ZP? Vocês lembram? Os ZP são as classes são as classes dos restos quando eu divido por P número primo. Então, eu posso ter 0, eu posso ter 1, eu posso ter 2, eu posso ter 3, até a classe de resto P menos 1. Vocês lembram, esse cara aqui, ele é legal quando a gente fala assim, Z2, quem mora no Z2? O 0 e o 1. O 0 e o 1, eles são... Ah lá, ó, meu Deus, Matheus, lembra? Ai, socorro. Eles são muito importantes, né? Porque aqui é um exemplo, por exemplo, quando as pessoas falam, 1 mais 1 dá sempre 2. 1 mais 1 dá sempre 2, gente... Não, sinto muito, né, Hércules? 1 mais 1 nem é sempre 2, porque 1 mais 1, tá certo, ele é 2. Mas quando eu penso ele aqui no Z2, ou seja, quando eu divido ele por 2, ele tem resto 0. Né? Estão lembrados disso? Ai, que legal! Eles não estavam querendo muito lembrar disso não, viu, Cris? Estou percebendo. E aqui, ó, opa... Eu esqueci, né? Eu criei, tem um outro grupo, um outro corpo formado pelo 0, 1, sigma, sigma mais 1, e aqui tem as tábuas. Vocês lembram das tábuas? Quem fez estruturas? As tábuas são maneiras da gente dizer como é que se comportam essas operações. No caso da soma nessa soma e essa multiplicação, a soma a gente vai fazer, por exemplo, 1 mais 1, quanto é 1 mais sigma somado com 1 mais sigma? Será que eu teria que fazer 1 mais 1 mais sigma. Se a gente olhar aqui, ó, 1 mais 1 é 0. E sigma mais sigma é 0 também, então é 0. Tudo bem? E assim a gente também pode fazer com a multiplicação. Ok, pessoal? Xiii. Mas o que isso tem a ver com o Galois, né? O que tem a ver com o Galois é que é muito interessante, porque a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode criar corpos diferentes. Por exemplo, essa equação aqui, ó, x² mais 1 igual a 0, qual é a solução dessa equação, pessoal? Não fica com medo, gente, não tem prova no final, eles não vão mandar um formulário perguntando qual é a resposta, tá bom? Que a Fernanda tá lá se segurando para rir. Ninuma, você tá aí presente, Ninuma? Com certeza. Pô, então, Ninuma, quanto que é a resposta? Felipe Ferrari. Não é isso, Felipe Ferrari. Qual é a resposta de x² mais 1 igual a 0? Qual que é o x aqui, gente? Bom. Eu ia perguntar para o Ninuma, porque o Ninuma fez variáveis complexas comigo.
O Matheus respondeu, né? O Matheus respondeu. O que acontece? Eu quero fazer o seguinte, eu quero criar um corpo. Eu quero criar um corpo que ele tenha o I. Então, eu faço uma adjunção. Nome feio isso, né? Então, quer dizer, o que eu vou juntar. Tá? Ficou feio, mas a palavra bonita é o adjunção. Ao invés de ter só os racionais, eu vou incluir dentro dos racionais o I e o menos I. Então, aqui dentro, quem vai morar aqui dentro? Ó, aqui dentro, no QI, vai morar o A mais o BI, onde o A e B são números racionais. Então, aqui dentro, eu vou conseguir resolver esse tipo de equação. Tudo bem, pessoal? Tá, estou acreditando que vocês estão entendendo, tá? Então, aqui a gente tem, ó, que são corpos, são corpos diferentes, porque eu consegui, aqui eu juntei a raiz de 2, aqui eu juntei o I, e aqui eu juntei o I também, tanto nos reais quanto nos racionais. Bom, quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente fala que a gente está mexendo com uma extensão simples. O que é uma extensão, né, pessoal? Como eu falei para vocês, ó, tá lá os naturais, eu subo, eu acrescento mais números, eu tenho os inteiros, eu acrescento mais números, eu tenho os racionais. Mas, na verdade, eu só posso fazer essa estrutura de puxar esse tipo de... Eu posso só fazer esse tipo de notação se esses elementos aqui são corpos. Como eles não são corpos, eu não posso usar essa notação, tá bom? Não são extensões. Só são extensões se eu tenho corpos. Então, se eu tenho os racionais e eu incluo aqui o raiz de 2, eu tenho uma extensão simples. Tudo bem? Que é uma extensão de corpos. Bom, então, olha lá, ó. Se eu tiver os reais e eu juntar aos reais o número I, eu vou ter uma extensão simples. Outra informação importante que vocês vão usar com a Cris é quando que um elemento ele é algébrico. Um elemento ele é algébrico se ele for raiz de um polinômio. Então, olha lá, ó. Ele é algébrico se ele é raiz de um polinômio. Então, por exemplo, ó, x² menos 2 igual a 0. O que eu sei aqui? Quem é a raiz desse polinômio, pessoal? Vamos lá, sem muita dificuldade. Pode falar um de cada vez, que não tem problema aqui, viu? Aê! Muito bem, Matheus. Mais ou menos raiz de 2. Então, a gente sabe que o mais ou menos raiz de 2, ele é algébrico, tá? Então, a gente fala que uma extensão, ela é algébrica se o meu alfa for algébrico. E a gente fala que se ele não tiver um polinômio que ele seja raiz, então ele é transcendente. Olha que bonito isso, né? Eu acho bonito. Lindemann, ele usou deixa eu ver o número aqui que eu perdi, 1884, ele provou que o π ele é um número transcendente, tá, pessoal? Ele não é raiz de nenhum polinômio. Muito bem, então vocês perceberam que se a gente consegue polinômios que tenham raízes, e eu pegar essas raízes e adjuntar no meu corpo, eu crio uma extensão algébrica. Muito bem. Então, vamos lá para alguns resultados que são importantes. Ó, eu tenho uma extensão alfa, eu tenho uma extensão e tenho um alfa que ele é um número algébrico. A gente chama de polinômio mínimo, porque eu posso ter vários polinômios, né, que o alfa seja a raiz dele. Mas ele vai ser mínimo se esse polinômio é mônico. O que é mônico, pessoal? Não é aquele irmão da Mônica. Ai, que engraçado. Não. Ele é um polinômio cujo coeficiente do maior expoente é 1. E também ele tem que ser o polinômio de menor grau, tal que o m de alfa seja 0, tá bom? O polinômio mínimo sempre é único, então a gente sempre vai usar ele para conseguir criar essa extensão. Outra informação importante que a Cris vai usar é o grau desta extensão. Gente, vamos lá, lembrando de novo, o que é extensão? Era uma vez os racionais. Eu acrescentei a ele o raiz de 3, por exemplo. Então, aqui eu tenho uma extensão.
quem vai ser o grau dessa minha extensão? Então, a gente vai, já vou dizer quem vai ser o grau, ó. Deixa eu pular para dizer primeiro, depois eu volto. O grau de uma extensão é a dimensão da extensão, ou seja, a gente olha esse cara aqui como um espaço vetorial sobre esse. Nossa, que negócio difícil, né? Vou ter que pensar em espaço vetorial. Mas, na verdade, a gente pode olhar dessa maneira aqui. Vou pular tudo aquilo lá, viu, Cris? Não fica brava, não. Eu vou olhar isso aqui como sendo o grau do polinômio mônico. Então, perdão, do polinômio mínimo. Então, se eu voltar aqui, ó, qual é o polinômio que raiz de 3 é raiz? Ninguém lembra. Vou ter que perguntar para o Hércules. X² menos 3. Aê, Matheus Pereira! Muito bem. E o grau dele é 2. Então, isso significa que o grau dessa extensão é 2. Quando a gente tem, por exemplo, uma estrutura com vários corpos, esse grau da extensão, se a minha extensão ela são corpos, né? Se a gente tem uma cadeia de corpos, então eu tenho lá, ó, K está contido em L, que está contido em M. O grau da extensão M sobre K é o produto. Então, daqui para cá é o produto do M sobre L vezes o grau da extensão L sobre K. Então, isso também vai ser muito importante para a gente, tá? Uma extensão, a gente fala que ela é finita se o seu grau é finito. Pessoal, só comentando, essa questão de extensão, a gente sempre pode colocar mais elementos. Então, a gente pode trabalhar com extensões que sejam infinitas, tá bom? A gente sempre pode colocar mais elementos. Então, toda extensão algébrica, ela é finita. Simples, ela é finita. Peraí, eu não falei que era simples. Falei que era simples? Cadê? Ah, falei sim, uma extensão é simples se esse corpo aqui, se a gente tem esse grau, se a gente tem essa extensão, se esse L, na verdade, é o corpo de baixo adjuntado de uma raiz. É uns nomes difíceis, né? Bom, então, terminando aqui a minha parte, a gente pode sempre colocar infinitos elementos, ó. Ah, eu quero um polinômio que tenha S raízes. Então, eu posso pegar o meu corpo e colocar quantas raízes do polinômio eu quiser aqui em cima. Tá, pessoal? Então, uma extensão é finita sem somente ser esse corpo aqui de cima, ele é algébrico sobre K. Mas o que a gente pode dizer também que é importante é que nem toda extensão algébrica ela é finita, tá? A gente consegue provar que o conjunto dos complexos algébricos sobre Q, ele é algébrico, mas ele não é finito, tem infinitos elementos, é uma extensão, perdão, infinita. Bom, Cris, então agora eu já falei a minha parte, eu não sei se ajudou ou não aí, pessoal, espero que sim. Espera aí, deixa eu parar de compartilhar aqui com vocês. Espera aí, pessoal. Pronto. Então, agora eu passo para a parte da Cris, porque eu tentei passar toda a teoria para a Cris poder usar agora na parte dela. Obrigada, Cris, agora é com você. Sabe muito essa menina, né, gente? Ela falando que ela tá só deixando as coisas prontas para mim, como se ela fosse ajudante. Ai, Tati. Eu achei, né? Vamos ver. Super colabora, imagina. Nós estamos compartilhando, né? A gente tá... É bastante coisa para uma pessoa só contar para vocês. É uma teoria muito rica, né? A teoria de Galois tem muita coisa mesmo. E nós escolhemos contar um pouquinho e tentando que todos vocês, independentemente do grau, do ano que vocês estejam no curso, né? Do conhecimento que vocês têm no algébrico, que vocês consigam entender mais ou menos o que acontece, né? Um pouco sobre essa teoria de Galois, que é tão linda, né? Eu acho muito bonita. Bom, tudo bem suspeito dizer. Tati, muito obrigada pela sua apresentação, eu gostei muito, viu? Eu vou apresentar aqui. Cris, sou eu que agradeço, também gosto demais do Galois.
apresentar uma janela em princípio, e depois eu vou alternando. Eu preciso abrir duas coisas ao mesmo tempo com vocês. Abriu aí? Tá abrindo, abriu. Bom, então temos aqui um pouquinho, né, sobre, a gente tem as construções, bioteoria de Galois. Então, a parte difícil, né, gente? Ela falou um monte de algebreira e falou sobre corpos, extensões e tal. Acho que já deu muito spoiler para o Matheus, que tem prova segunda-feira, ou mais alguém que seja da turma, né? Tava muito difícil esse assunto, Tati. Nem precisava de tudo isso. Cadeira. Né? Eu vou falar um pouquinho com você, então a gente vai mudar um pouquinho, mas é breve, tá? A mudança. Nós vamos para o ambiente da geometria, tá? Então, saímos da álgebra. Eu vou começar a falar com vocês, vou começar a mostrar algumas coisas, vão falar assim, nossa, mas né, por que a Tati falou que a Cris ia utilizar? Então, assim, é muito legal que vocês veem assim, nosso objetivo é mostrar, né, lá no comecinho a Tati falou sobre os problemas que existiam no passado, a quadratura do círculo, trissecção do ângulo, e a gente vai conseguir dar uma resposta para isso. Então, primeiro, né, para a gente conseguir chegar até o que seria ser construtível? O que a gente vai... o que seria isso, né? Eu consigo construir aquele cubo que tem o dobro do volume do cubo inicial, eu consigo construir eu consigo dividir o ângulo em 3 partes iguais, eu consigo resolver os 3 problemas clássicos, a trissecção do ângulo, quadratura do círculo, e o volume, a quadratura e a trissecção do ângulo, eu já falei os 3. Eu consigo resolver esses problemas? Bom, eu preciso saber o que significa isso, o que é ser construtível. Então, a gente vai conhecer um pouquinho aqui dentro desses ambientes, né, da geometria, o que nós temos. Então, dado um conjunto de pontos no R2, né, no plano, que a gente vai supor que tenha pelo menos 2 pontos no conjunto, o que vai ser construtível ali? Toda reta que passa por 2 pontos desse conjunto, toda circunferência que tenha centro em um ponto desse conjunto e que passa por outro ponto do conjunto. E aí eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês um programinha. Aí eu acho que vou tentar compartilhar minha tela inteira com vocês, para não ficar trocando só um minutinho, pessoal. Vou ter colocado a tela inteira, apesar de que eu não gosto muito do efeito infinito. Vocês estão conseguindo ver? Já está aparecendo aí? Sim. Sim? Então, esse é um programinha que ele chama RC, tá? O RC, ele é um programa que ele só trabalha com régua e compasso. Então, é bem interessante, assim, que a gente não tem a gente não vai ficar preso ao GeoGebra, onde a gente tem muitas ferramentas, é muito mais do que a gente realmente, o objetivo aqui, né, na construção por meio de régua e compasso, né, ter essa ideia do que é ou não ser construtível. Então, o que é ser construtível? Se eu tenho um ponto, né, eu tenho outro ponto desse conjunto, vai ser construtível. Qualquer reta que passa por 2 pontos desse conjunto, um círculo que tenha centro num ponto desse conjunto e que passe por outro ponto desse conjunto, ou que seja intersecção de uma reta com o círculo, tá? Então, esse pontinho aqui, os pontos de intersecção da reta com o círculo, nós vamos dizer que são pontos aí construtíveis, bom? E é isso que nós temos aqui na definição. Mudou para vocês aí também? Tenho medo de... Mudou, Cris. Então, todo ponto que é intersecção de 2 retas ou toda circunferência, né? Então, a reta, a circunferência ou esses pontos é que são os elementos aí construtíveis.
né? O que é ser construtivo? Bom, dentro do conjunto, né, chamando de E, esse conjunto que nós temos, e S de E, os construtíveis a partir de E, nós podemos dizer que o E está sempre contido nos construtíveis a partir de E. Por que o E está no conjunto? Né? Porque se eu pegar um pontinho que está no conjunto, eu vou pegar aqui dentro desse daqui agora, deixa eu só limpar aqui, uma nova construção. É bem legalzinho esse programa, super básico, tá? Só que eu apertei o botão errado. Nova construção, não salvar. Oh, meu Deus. Eu cliquei no sim, né? Não. Foi nossa. O que nós temos? Ó, então, eu tenho um pontinho aqui, tá? Um ponto que está no conjunto. Eu sei que tem pelo menos 2 pontos nesse conjunto. Então, esse é o ponto P, aqui eu tenho o ponto Q, tá? A reta que passa por esses 2 pontos, ela é construtiva. Então, a reta passando por esses 2 pontos... Meu Deus! A reta passando por esses 2 pontos é construtiva. Qualquer círculo, centrado, circunferência centrada em um ponto e passando por outro do conjunto, também é construtivo. Então, veja, ó, esse pontinho aqui é onde começou. Existe esse ponto aqui, construir a circunferência. Na intersecção da circunferência e dessa reta, tem o pontinho P inicial. Então, aquele ponto inicial do conjunto, ele foi também construído, né? Ele é construtível a partir do conjunto E. Então, a gente pode dizer que o E está sempre contido dentro dos pontos construtíveis a partir de E, tá? Tem um desenho aqui. Mas isso não acontece, se o conjunto, a igualdade, ela não vai acontecer, né? Sempre o E vai estar contido em S de E, se o conjunto for finito. Por quê? Porque se o conjunto é finito, eu posso colocar esse Q o mais distante possível, que eu consiga colocar todos os pontos de E dentro da circunferência, e a partir desse momento eu consigo construir. Então, eu tenho assim, ó. Eu tenho um conjuntinho, eu tenho um pontinho P, tá? Eu tenho aqui o ponto Q. A reta que passa por esses 2 pontos, ela é construtível. A reta está teimando comigo. A reta é construtível, tá? Eu vou pegar um pontinho Q, na verdade, a escolha desse ponto Q é o mais distante possível. Quando eu faço circunferência centrada nesse ponto e passando por esse, a gente vai ter um ponto Q', que ele está, um ponto Q', ó, nessa situação aqui também tem um desenho, que ele está mais distante do que o ponto Q. Ou seja, ele está além daquele raio, então ele não pertence ao conjunto. Por que eu posso fazer isso? Escolher, né? Colocar todo mundo dentro desse pacote e pegar o raio maior. Porque eu estou no conjunto finito, tá? Isso não é sempre que acontece. Enfim, o que a gente quer? Nós queremos saber, aí dentro do R2, montar esses pontos construtivos. Vamos começar com um conjuntinho que tem só o 0, 0 e o 1, 0. Tem medida, como é que eu vou fazer isso, tá? Uma representação. Pega um pontinho que é uma origem, andei uma unidade. Quantas unidades de medida, tá? A partir do momento que eu tenho esses 2 pontinhos, eu vou começar a construir a partir deles. Então, eu tenho, no meu conjunto, né? Eu tenho o ponto 0, 0. Eu tenho também o pontinho aqui, 1, 0, tá? Uma unidade. Vou construir a reta que passa por esses 2 pontos. Ela é construtível a partir desses 2 pontos. Eu faço o círculo centrado em um desses pontos e passando pelo outro. Fazendo as construções. E eu vou chamando essas construções seguintes aí, da seguinte forma, tá? Então, eu tenho
o EN vai estar sempre contido no EN mais 1. Então, eu vou construindo, vou colocando uma intersecção de uma reta, eu vou colocando uma intersecção de uma circunferência, vou colocando mais coisinhas. Quando eu colocar todos esses que foram construídos, né? Os que eu construo com o E0, eu tenho o E1, depois eu construo com os pontos do E1, do E2. Quando eu chamo de H a união de todos eles, aí sim a gente vai poder dizer que os construtíveis a partir de H é todo o H. E aí tem algumas pontinhas, algumas situações bonitinhas. Ó. Por quê? Porque esse ponto ele vai ser sempre intersecção de duas retas, ou ele é intersecção de reta com circunferência, ou ele é intersecção de duas circunferências. De todas as situações, ele vai estar em algum desses Es, tá? Então, ele vai ter ali, ele vai ser construtivo a partir deste conjunto. Nosso objetivo, né? Nosso objetivo aqui, o geral, é a construção por régua e compasso, é descrever, né? Escrever ali todos os pontos que podem ser construtíveis, tá bom? Então, nós vamos chamar, continuando na mesma notação, o E0, esse conjunto que eu tenho só os dois pontinhos iniciais, o EN mais 1, os que são construtíveis a partir desse. Então, o E1 construído com esses dois, e o E2 construtível a partir dos pontos, né, do E1 e assim por adiante. O que eu quero dizer para vocês? Ó, o que a gente consegue começar a observar? Os eixos de coordenadas, aqueles nossos, eu até coloquei eles aqui, né, para nos ajudar na identificação, mas nem precisaria, tá? Trabalha com a unidade, assim, um ponto inicial e a unidade. Quando a gente olha aqui dentro desse conjunto, só com o E0 e com o 1,0, nós podemos ver que os eixos eles vão ser construtíveis. Como que a gente pode construir os eixos? Ó, eu tenho estes dois pontos. Acho que vocês já conseguiram enxergar que o nosso famoso eixo X, que a gente vai chamar de A1 aqui, ele é construtível, não é? Como é que eu construiria ele? Vocês já conseguiram imaginar? Esse tá fácil, não tá? Gustavo, você conseguiu enxergar? Como é que eu construo o eixo X aí? Na verdade, eu tô tendo um pouco de dificuldade. Se você fizesse a intersecção... Peraí, volta lá, por favor. Calma, tô assim. Eu tenho só esses dois pontinhos. Opa, tô na construção. Eu tenho esses dois pontinhos, tá? O 0,0 e o 1,0. Eu consigo construir o eixo X? O que é ser construtível? Sim, você faz o construtivo, você constrói o eixo X. Eu pego essa reta, que passa por esses dois pontos, e eu construí o eixo X. Ok? Então, o eixo X ele foi construído aqui, ó. Tá? Ela passa, a reta que passa por 0,0 e 1,0. Eita, esse foi fácil. Como é que eu vou construir o eixo Y? Né? O A, que a gente vai chamar de A2 aí. A gente consegue também construir o eixo Y. Acontece o seguinte, ó. Como eu tenho 0,0 e 1,0, eu vou pegar a circunferência centrada no 0,0 e passando aqui no 0, tá? Com isso, nós ganhamos esse pontinho aqui, ó, o menos 1,0. Porque ele é a intersecção da reta do eixo X com essa circunferência. Tudo bem? Agora eu vou pegar, ó, a circunferência centrada nele e passando por esse pontinho aqui que nós temos. Agora eu vou pegar a circunferência centrada nesse e passando por esse. Olha que legal. O que nós temos aqui na intersecção? Esse pontinho. Opa, não é só o ponto. Este pontinho aqui e este pontinho aqui, concordam? Agora a gente vai fazer a reta que passa por esses dois pontos. Ó, pegamos a reta é teimosa comigo, né? Vocês perceberam. Vou pegar a reta que passa aqui e aqui. Quem é esse? O famoso eixo Y. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Eu estou fazendo a construção muito rápida. Tá tudo bem? Então, assim, eu tenho um pontinho 0,0 e 1,0 só. Eu consigo construir os eixos coordenados. Consegui construir o eixo X, passando pelas retas, construir também o eixo Y.
Ok, construir os eixos. Então, tem aqui as informações para vocês, que são as circunferências e tal. Desenhei, mas eu desenhei lá para vocês. Uma outra observação interessante. Se eu tiver um desses pontinhos aqui, ó, se eu tiver um pontinho A0, ou se eu tiver o menos A0, ou o 0A, ou o 0 menos A, qualquer um desses que eu tenha, eu vou ter os outros três. Que eu vou ter os outros três? Alguém sabe dizer? Acho que eu tô falando. Porque todos eles fazem parte da circunferência que você pode construir. Isso, exatamente. Então, se eu tenho, ó, eu tenho aqui o 0, 0. Se eu tenho esse ponto aqui, eu posso construir a circunferência. Muito bem, Gustavo. Construir a circunferência. Então, se eu tivesse esse daqui, ó, digamos, o 2, 0, eu vou ter o 0, 2, eu vou ter o menos 2, 0, eu vou ter o 0, menos 2. Tá bom? Então, se eu tenho um, eu tenho os outros. Se eu tiver esse, eu passo, né, os demais e assim por diante. Qualquer um que eu tenho os outros três. Legal, tá? Então, a circunferência de sempre o 0, 0 passa por todos eles, né? Se eu tiver o A0, eu tenho o AA. Olha que legal. Se eu tiver o A0, eu tenho também o AA. Como é que eu posso fazer isso? Vamos lá, vamos brincar mais um pouquinho de construção. Depois eu prometo para vocês que eu não vou ficar tanto assim, que vocês já sabem fazer construções maravilhosas. Então, nós temos assim, ó, eu tenho o A0, digamos assim, ó, eu tenho esse pontinho aqui, tá? Que é o 2, 0. Então, eu posso construir a circunferência centrada em 0 e passando nele, tá? Se eu tenho o A0, eu tenho o 0A. Então, eu posso fazer a circunferência passando por ele no 0, 0. Eu posso também fazer aqui, ó, também está. Olha quem é esse bonitinho aqui, ó. Esse pontinho aqui é o pontinho, que no nosso caso aqui do que eu estou representando é o 2, 2, ou seja, ele é um AA, tá? Então, tem uma forma também da gente encontrar o AA, tá? Se eu tenho o A0, eu consigo um AA, porque ele está na intersecção das duas circunferências bonitinhas ali. Tudo bem até aqui? Tudo Tá bem. tranquilo? Uhum. Bom, então vamos lá. Temos o AA construído, também tinha o desenho ali. Depois a gente pode mandar esses materiais para vocês, caso vocês tenham interesse, tá? Agora, qual é o nosso objetivo? É saber quais números reais serão construtivos, tá? Então, a gente vai ter a seguinte definição. O número real, ele é construtível se e somente se o ponto A0 é construtivo. Ou seja, se eu tiver o A0 ali dentro do conjunto dos pontos construtivos. Tá bom? Bom, tem essa definição e nós vamos chamar de K o conjunto de todos os números reais construtivos. Então, K, a partir de agora, para a gente, vai ser o conjunto dos números construtivos. Tá bom? Proposição super, hiper, mega importante. Se eu tenho os números reais A e B construtíveis, então, olha que interessante, a gente está falando sobre construir o que é um número ser construtível. E aí a gente transporta isso para o ambiente, né, da geometria, dos pontos construtivos. Então, os pontinhos A e B são construtíveis, números, desculpa, são construtíveis, se o ponto AB é construtível, tá? Então, se ambas as coordenadas aí são construtíveis, o ponto é construtível. E se o ponto é construtível, eu tenho ambos os números, o A e o B, construtíveis. Bom, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos supor que o A e B, então tem uma demonstraçãozinha, vou falar bem rapidinho para não tomar tanto assim o tempo de vocês, tá? Também para não cansar, porque a gente sabe que esse ambiente fica olhando para a tela. Se eu tenho A e B, dois pontos, né, que são dois números que são construtíveis, o que a definição garante para a gente? A definição garante que nós temos o AA, o A0 e o B0, tá? Então, eu vou tentar fazer um pouquinho aqui, ver se eu não vou errar os passos. Então, é o seguinte, ó. Se eu tenho inicialmente
o A0, eu vou colocar o A como sendo 1 e o B como sendo 2, tá? Então, eu tenho o A e o B aqui, tá? O A0 e o B0. Estou colocando 1 e 2 para facilitar a nossa visão aqui no meu desenho. Se eu tenho o A0, consequentemente, a gente tem, lembra, eu posso fazer circunferência passando por esse pontinho. Posso, então, pegar esse pontinho e colocar aqui. Posso pegar esse pontinho, a circunferência passando nele. Eu tenho esse pontinho aqui, que é o AA, tá? Então, o que vai interessar para a gente nesse momento é esse pontinho AA. Eu vou deixar ele indicado aqui, ó. Eu tenho o AA, tá? Tenho esse pontinho aqui. Se eu tenho o AA, eu também tenho, a mesma forma que eu tenho o AA, eu tenho o BB. Eu não tenho o BB, tá? O BB é o pontinho ali, tá bom? Eu tenho aqui esse pontinho. Tentando fazer piadinha para o pessoal não dormir. Eu tenho esse pontinho, tenho essa circunferência passando por esse ponto. A mesma ideia. Pego aqui, ó. Vocês vão começar até a decorar já os passos, hein? Pego esse passo por aqui. Eu tenho esse pontinho aqui, que é o ponto aqui, o BB, tá? Bom, se eu pegar a reta que passa pelos pontos A0 e o AA, faço essa reta aqui. E se eu pegar a reta que passa por esse ponto e por este, olha onde as duas bonitinhas se encontram. Quais são as coordenadas desse ponto? 1, 2, que é o ponto AT, tá? Então, se eu tenho o A0 e o B0, eu tenho o pontinho, eu consigo construir o pontinho AB, tá bom? Então, nós fizemos esse lado, ó. Se eu tenho A e B construtíveis, o que quer dizer ser construtíveis? É ter o A0 e o B0, os dois pontinhos, eu tenho o AB, tá bom? E a gente consegue também fazer a volta, vendo onde a circunferência que passa por esse ponto AB e tem origem 00 passando por AB, que ela intercepta nos pontos 2A e 0, 0, 2B. Consequentemente, a gente também vai fazer uma reta, tá? Tem toda a construçãozinha aqui, e a gente consegue ter o ponto, encontrar tanto o ponto aqui, essa coordenada, como essa coordenada, tá? Aí depois vocês podem ver com maiores detalhes como faz a construção, para não ficar tão cansativo também para vocês, né? Quando a gente está no presencial, vou lá na lousa, faço a palhaçada, fazer um círculo lindo, maravilhoso, né? E aqui, mas a gente também tem o programinha, felizmente, para ajudar, para não ficar tão feio. O ponto A0 é construtível, então o A é construtível, a mesma coisa a gente consegue o pontinho B, tá? Então, guardem essa informação que ela é importante, tá? Essa proposição. Eu tenho par ordenado construtível, ambas as coordenadas construtivas. Ah, agora vejam esse resultado. Olhem para isso. Agora vocês vão falar, por isso que tem uma maluca falando, uma maluca anterior falou sobre corpo, subcorpo. E que isso tinha a ver, né? Fazer brincadeirinha de construção, de número, abrir um programinha, ficar desenhando círculo, circunferências, retas. Isso tem a ver com toda aquela algebreira que o Galois fez todo aquilo lá, não. Olha aqui que bonitinho, né? A relação entre o que a gente está falando sobre esses números construtivos. Muito bonitinho. Aí é todo empolgado, né? Vocês olhando, que som. O conjunto K, que a gente está chamando de todos os números reais construtíveis, ele é um subcorpo do conjunto dos números reais. E mais ainda, está escrito aqui, ó, se eu tiver um C maior ou igual a 0, a raiz dele, se ele é um número construtível, a raiz dele também é um número construtível. Fala, nossa, mas tem que ser raiz? Por que a raiz, né, tem que ser construtível? Você está falando disso, de subcorpo e da raiz? Vocês já vão entender que essa raiz vai nos ajudar a resolver um probleminha. Aqueles probleminhas clássicos lá, se a gente não falar sobre a raiz agora, ficaria em falta, tá?
Então, primeiro, por que subcorpo? Então, a gente tem que lembrar aquele monte de propriedade, né, que a Tati colocou ali e tal, lembrou, deu spoiler para alguns que não conhecem dos corpos. Matheus, por exemplo, vai conhecer no ano que vem, então já deu a ideia, ele já conhece as propriedades, já ajudou. Gustavo lembra, né, Gustavo? Gustavo, Fernanda, que eu estou vendo aqui, Felipe, com certeza lembra, o Bruno, lembra ali das propriedades de corpos. E quem não viu, acho que conseguiu entender basicamente o que a gente precisa, né? E subcorpo. Então, ele tem um subconjunto que está, né, no subconjunto de um corpo e que ele também... Daniel, temor não, Daniel, a estrutura é super legal. Então, eu tenho um subconjunto que também tem essa estrutura de corpo. E, felizmente, né, a gente sempre conversa assim, olha, felizmente alguém trabalhou muito e fez algumas propriedades para nos ajudar. E não precisa mostrar todas as propriedades. Especialmente quando a gente tem esse subcorpo. O que eu preciso? Eu preciso verificar que eu tenho o elemento neutro, que eu tenho o elemento neutro tanto da multiplicação quanto da soma. Eu preciso mostrar que eu tenho a diferença entre os elementos e eu preciso mostrar que a multiplicação de um elemento pelo simétrico do outro também está no conjunto. Vou repetir. Eu preciso do elemento neutro, eu preciso do elemento tanto da multiplicação quanto da adição. Estou falando dessas duas operações, tá? Vamos para o básico aqui, as duas operações. Eu vou mostrar que a diferença entre dois elementos está no conjunto, que a multiplicação de um elemento pelo seu simétrico também está lá. Poderia ter isso aqui, porque vale tudo, viu? A gente pode mostrar o produto direto, a gente pode mostrar que tem o oposto, daria para fazer todas as propriedades. É isso que dá para a gente brincar com essas construções e é muito legalzinho. Olha, vejam bem. Se o elemento está lá, o seu oposto está. Por que o oposto está? Porque nós fizemos essa brincadeirinha. Se o número é construtível, o A0 está. E a gente sabe, se o A0 está, estão lá também o menos A0, como o 0A e o 0 menos A. Todos eles estão. Então, o oposto está. Garantido? Fácil, hein? Se a gente pudesse sempre mostrar as propriedades fazendo representação geométrica. Ai, que maravilha! Nem sempre dá para fazer isso, né? Mas aqui tá. Olha que bonitinho. Construímos ali o menos A0, tá? Também podemos mostrar que a soma está lá. E vejam que interessante. Se o número é construtível, números A e B são construtíveis, a gente vai mostrar que a soma é construtível. Por quê? Se o B é construtível, eu tenho o ponto B0. Se eu tenho B0 construtível, a gente constrói BB. Olha, de novo aqui esse BB. Bom, se eu tenho o A construtível, o A0 é construtível. Isso nos leva a ter o pontinho menos A0 e o 0A. Tudo bem até aqui? Vocês concordam comigo que a gente tem esses pontinhos? Ok? Agora, a gente faz a seguinte brincadeira. A gente vai pegar uma reta que passa por B0, ó, esse B0 e o BB, e uma outra reta que passa por menos A0 e o 0A. Que jogada interessante. Ela está aqui, ó. Essa retinha aqui, e a sua equação, se vocês olharem aqui, ó, a equação dela é x igual a B. Olha a geometria analítica, olha só, não faltaram da aula de geometria analítica, né? X igual a B. E a gente também consegue encontrar a equaçãozinha da outra reta, tá? Dessa retinha aqui, ó. Opa, vou voltar um pouquinho. Essa reta S2, ó. Ache o coeficiente angular dessa reta. Lembra como que acha o coeficiente angular? A menos 0, 0 menos A sobre A, 1, coeficiente 1. Equação da reta, então, y menos 0 igual a 1, x menos A. Então, y igual a x mais A. Acompanharam visualmente ali? Qualquer coisa eu escrevo. Mas acho que vocês estão com geometria analítica fresquíssima ali, né? A maioria de vocês. A
Mas se não tiver também essa geometria analítica, né, que viram recentemente na graduação, lembraram também, né, formulinha do ioiô, michôchô, lembra? Te chamavam desse jeito? Tem outros nominhos aí também, né? Mas acho que a maioria conhece pelo ioiô, michôchô, y menos y0 igual a m, x menos x0, né? A gente encontra as equações dessa série. O que eu estou fazendo? Olha que legal, né? Tem a geometria, a gente falou sobre álgebra linear, estruturas, vamos lembrar um pouquinho das equações dessas retas. Qual que é a intersecção delas? Essa tem x igual a b, a outra tem y igual a x mais a. Se o x é b, então o y é a mais b. E elas se encontram no ponto BA mais B. Professora, o que tem a ver esse ponto? Quem é esse BA mais B? O que ele tem a ver com essa história? Bom, se eu tenho o ponto BA mais B, a proposição diz que um ponto é construtível, se e somente se os números ali que estão nas coordenadas são construtíveis. Então, se a gente construiu esse ponto, significa que o A mais B é construtível. Então, A mais B pertence ao conjunto, a soma está no conjunto. Ah, como é fácil mostrar a propriedade que a soma, se dois elementos estão, a soma estão. Geometricamente, a gente conseguiu enxergar, tudo bem? E é geometricamente que a gente enxerga, que a gente vê mesmo a propriedade, que é a definição. Acompanhando até aqui, a soma está lá. Quero cansar vocês, hein? Se estiver cansado, vocês me falam. Bom, então, usando que o menos está lá, então, menos B mais menos B, eu tenho menos 2B, ele é construtível, e usando, então, que eu tenho A mais B somado com menos 2B é o A menos B, o A menos B também é construtível, tá? Então, a diferença é construtível, a soma é também construtível. E legal. Então, eu tenho a soma, tenho a diferença. Tenho também o produto. E veja como é legal o produto. Eu tenho A, se eu tenho A, eu tenho menos A. Se eu tenho B, eu tenho B mais 1, construtível. Então, gente, olha que genial, né? Alguém ficou pensando em quem seriam as retas que iam se intersectar, que ia dar aquele ponto que interessa para mostrar aquela expressão. Eu acho lindo isso. Vocês têm que se empolgar também, gente. Por favor, façam cara de felizes. Então, a gente tem aqui, ó. Eu tenho o ponto, né? Eu tenho o B mais 1. Então, eu tenho a coordenada B mais 1 menos A, B mais 1 construtível. Nossa, que legal. Então, eu vou pegar a reta que passa por esse lindo ponto, B mais 1 menos A, B mais 1, e pelo ponto BD. Gente, é muito lindo. Esta reta, que está aqui representada para vocês, vocês fizerem bonitinho, equação da reta, de novo, ioiô, bichoxô. Brincam lá, gente, tão legalzinho para ficar achando equações de reta. Ela vai cruzar o eixo X no ponto AB0. O que isso significa? Não é aqui igual o Tadeu Schmidt, que é nada, gente. Aqui significa muito. Se intersecta no AB0, no eixo X, significa que o ponto AB0 é construtível. Se o ponto AB0 é construtível, ambas as coordenadas são construtíveis. Então, o produto é construtível. Conseguiram me acompanhar? A menos desse fato de que alguém ficou muito tempo lá sentado, pensando qual seria a reta que ia pegar, né? Mas é lindo, né? Interceptou lá no pontinho. Então, o produto é construtivo. E, olha que legal! O simétrico é construtível? Simétrico parece mais difícil. Não é. Se a gente pegar a reta que passa por 0, 0 e 1, 1, e a reta que passa por 1, 0 e 1, 0 menos 1, que são todos construtíveis, olha que bonitinho aqui, ó. Está aqui, essas duas retinhas. Também, o ponto de intersecção dessas duas retas é o ponto 1 sobre A, 1 sobre A, ou seja, o A menos 1. Tá? Então, de novo, brincando com álgebra com GA, encontrar a equação de reta,
a gente encontra o ponto A menos 1, A menos 1, tá? Eu teria que fazer todas as continhas, acho que a gente vai ficar ocupando bastante tempo, e aí depois é legal vocês brincarem, eu envio o material para vocês ficarem contando as equações e conferirem, tá? Mas tá tudo bonitinho, você pode ter certeza que elas se fazendo as equações de reta, elas se interceptam nesse pontinho. Então, o simétrico está lá também. Se o produto está, o simétrico está, o produto do A por B menos 1 está, as propriedades de subcorpo estão demonstradas. É bonito? Mais ou menos. Não se folgaram tanto. Ficaram com a cara fechada. Deixa eu ver. Cara de paisagem. O que está faltando? Aí o Daniel achou interessante. Isso é ótimo, porque o Daniel ele já não é. Ele falou que é lindo também concordo. Olha lá, né? Ah, é lindo. Muito bem, Daniel. Muito obrigada. Matheus também está gostando. Se eu agradar o Daniel, tá ótimo, gente. Porque o Daniel, ele fala, olha, eu com a álgebra não sou muito amigo. Então, se eu agrado alguém que não é muito amigo da álgebra, tá ótimo. Aí agrada, acho que a maioria. Então, tá bom. Agora faltou um detalhe, que a gente está naquela proposição. Eu já nem lembro mais o enunciado da proposição, né? Mas o enunciado é esse daqui, ó. Pra vocês lembrarem. O conjunto dos pontos dos números construtíveis é um subcorpo e a raiz está também lá no conjunto. A raiz também é construtível. A raiz, ela vai ser construtível. Ai, meu Deus, estou dando spoiler. Meu Deus. Calma. Aqui, ó, raiz é construtível, brincando também. Se o 1 e o C são construtíveis, o C mais 1 é construtível, o 2 é construtível, o inverso é construtível, então precisou do inverso, ó. Então, o C mais 1 sobre 2 é construtível, aí a gente pega a circunferência com centro em C mais 1 sobre 2, a circunferência de C mais 1 sobre 2, 0, e que passa por 0, 0, e a reta que passa por C0 e CC. Meu Deus, olha que coisa linda! Essas duas coisas, essa reta e essa circunferência, elas se interceptam nos pontos C raiz de C. Olha o pontinho aqui de cima. Ele é o pontinho C raiz de C, ó. Aqui tem C mais 1 sobre 2. Então, a gente consegue encontrar as coordenadas C raiz de C e C menos raiz de C. Então, a raiz é construtível, por quê? Porque esse par é construtível. Gente, genial, né? Ficar pensando, né, qual seria a circunferência, né, a reta que vai se interceptar. Encontrou bonitinho, intersecção da reta com a circunferência. Mostrou que a raiz é construtível. Então, o conjunto dos números construtíveis é subcorpo e a raiz é construtível. Aí vocês falam, tá, legal, falou de subcorpo, mas ainda é muito pouco, perto de tudo que a Tati falou que essa louca ia precisar aqui nesse curso. Que ela falou de extensão e tal, né, de elemento algébrico, extensão finita. O que isso tem a ver? Vamos lá, vamos em busca. Ah, já apareceu o polinômio, já começou a ficar ainda mais bonito. Se o número real é raiz de um polinômio de grau 2, onde o A e o B, ó, vejam aqui, A e B são os coeficientes do X, é o coeficiente do X e o termo independente ali, ó. Se ambos são construtíveis, o X é construtível. Olha que bonito. Se um número é construtível, né? Se o X for construtível, se o número X ele for raiz desse polinômio, então ele vai ser construtível. Ou seja, se o x for raiz de um polinômio de grau 2, onde os coeficientes são construtíveis, então ele é construtível. Tudo bem? Guardar essa informação. Por quê? Por que que isso acontece? Dá para a gente verificar rápido. Uma demonstraçãozinha express. Ó, vai sair rapidinho a demonstração
mais rápido que o lanche de alguns lugares por aí, ó. Se eu tenho que essa equaçãozinha, então, eu vou encontrar as raízes. X² mais AX mais B igual a 0, em busca das raízes. Completamento de quadrado, que todo mundo, a maioria que fez isso aí, funções com a Tati, ou, né? Entendeu muito bem, completamento de quadrado. Torci o nariz, mas agora não torcem mais o nariz, por completamento de quadrado. Torciam. Torciam, né? Agora não mais, né, Tati? Espero então, que não. Aqui, ó, se x mais a, ó, então veja, x², 2 vezes x, 2 vezes o a sobre 2, vai ficar o ax, a ao quadrado sobre 4, completou desse lado, por isso que tem o a ao quadrado sobre 4, menos 4b, porque tinha o b aqui, tadinho, né, e colocamos na mesma base, tá? Então, a gente escreve essa equaçãozinha, vai conferir direitinho aí, ó, mas é a mesma coisa que encontrar as raízes, o x² mais a x igual a b, tá? Ah, o que isso tem a ver? Para que fazer isso? Porque, próximo passo, tá? Se eu tenho, então, se o x é raiz, então eu tenho delta, ou seja, quem é o delta aqui, ó? Tati lembrou. A ao quadrado, porque aqui é o A, tá? No lugar do B. A ao quadrado menos 4, 1 vezes B. Então, A ao quadrado menos 4B, maior ou igual a 0, tá? Se é raiz. Então, a raiz é construtível. Ó, por que a gente vai falar que se o número é construtível, a raiz é construtível? Então, se eu tenho um número positivo, a raiz desse número é construtível. Se a raiz é construtível, metade dela, porque o inverso também é construtível, o produto é construtível, então metade é construtível. Mas, então, esse daqui, ó, significa que é a raiz desse lado, né? O x mais a sobre 2 é a raiz disso. Se a raiz disso é construtível, então o x mais a sobre 2 é construtível. Como o a sobre 2 é sempre construtível e a soma é construtível, então o bonitinho do x é construtível. Vejam que nós usamos aqui a raiz ser construtível, que o inverso, que o produto é construtível, que o sobre 2, né, é construtível para o a sobre 2 e que a soma é construtível. Tudo que praticamente todas as propriedades de subcorpo, né, do corpo, foram utilizadas aqui, para mostrar esse simples resultadinho. Vejam, saem 3 linhas, né, digitadas aqui. Mas mostramos que a raiz de um polinômio de grau 2, com coeficientes construtíveis, então ele é construtivo. Tudo bem? Guardaram esse resultado? Foi muito rápido, depois vocês vão conseguir ver um pouquinho melhor no material. E por isso vieram as extensões agora. Agora sim, começamos a, né, fazer aquela super intersecção com tudo aquilo que a Tati falou. Então, esse resultado ele diz o seguinte, ó. Se eu tenho L, um subcorpo do conjunto dos construtíveis, está desenhadinho aqui, ó. L dentro dos construtíveis. Se o N, ele é um subcorpo dos reais, que está, né, com L contido em N. Se o grau da extensão, dessa daqui, ó, de ML, é menor ou igual a 2, então eu tenho a extensão de L, estendi para o M. Se o grau for menor ou igual a 2, então o M também é construtivo. Então, aquele que estava ali no meio, tá, dos dois aqui, ele também é construtivo, informalmente falando, tá? Então, eu tenho um L e eu tenho um M, tá? Se o grau da extensão for menor ou igual a 2, ele também é construtivo. Meu Deus, por que isso? De onde veio? Gente, olha essa demonstração. Olha que curtinha. Se o grau da extensão é menor ou igual a 2, se fosse 1, seria interessante. Vamos supor que seja 2. Então, eu tenho um x em M, um x que está em M, um x que não... um x que está em M, que não está em L. Então, eu faço a disjunção, o M ele é um L de X. Lembra que a Tati falou para vocês? O que significa? Ah, não precisa se preocupar com esse grau de saber lá a dimensão do espaço. Lembra que o polinômio mínimo tem grau 2. Então, o polinômio mínimo tem grau 2.
Se o polinômio mínimo tem grau 2, olha aqui, ó, que bonitinho. E eu tenho x, um polinômio de grau 2, com a e b construtíveis, o elemento é construtivo. Então, eu peguei um elementinho que estava em M e mostrei que ele é construtivo. Se ele é construtível, então significa que o M está dentro do conjunto dos construtivos. Então, vejam só, calma, eu sei que é muita informação, muita algebreia, mas lembra assim, aquele grau da extensão, ele é o grau, né, do polinômio. Esse grau do polinômio tem ordem 2, por quê? Porque é o grau da extensão ali, é 2. Se ele tem grau 2, a gente mostrou que ele é construtivo na proposição anterior. Tudo bem? Tá? Vou dar um tempinho para vocês respirarem. Olha, calma. Então, se eu tenho ali grau da extensão menor ou igual a 2, ele é construtivo. Meu Deus, isso vai chegar naqueles problemas clássicos? Está chegando, calma, calma. Para chegar até lá, tem um lindo teorema. Eu não falar do teorema ainda hoje, vocês estavam incomodados. Meu Deus, cadê o teorema que não veio? Falou de proposição, não veio. Vejam que lindinho. Esse eu nem vou fazer a demonstração, que essa é mais longa, tá? Ela não é difícil, mas teria muitos passos. E aí, como vocês já estão ficando cansados, imagina se eu fosse fazer uma demonstração. Mas é um lindo resultado. Vou ler, vou tomar uma aguinha aqui. Vou ler com vocês que ela vai ser importantíssima. Ela diz o seguinte, ó. O número real é construtível se e somente se existe uma sequência de subcorpos. Calma, tem um corpo K0 contido no K1, contido no K2. Não, uma sequência deles. O grau da extensão de um para o outro aqui, ó, do K1 para o K2, do K2 para o K3, ou seja, do KJ para o KJ menos 1 menor ou igual a 2, e o U aqui no último, tá? Ó, então, o número é construtível se existir uma cadeia de subcorpos ali abaixo do corpo em que ele está, com grau menor ou igual a 2 entre todas elas, tá? Isso é que ele é ser construtivo. Por que isto? O que isso vai ganhar? O que a gente vai ganhar com isto? Com este, a gente ganha este teorema. Eu quero que vocês, esse sim, para vocês guardarem na cabecinha, pelo menos por uns 10 minutos. O número real é construtível, tá? Todo número real, desculpa, todo número real construtível é algébrico. E o grau dele é o grau do U sobre Q, ou seja, o grau do polinômio vai ser potência de 2. Por que isso acontece? Eu vou precisar mostrar um pouquinho da demonstração aqui para vocês, mas prometo que não vai doer. Vai ser rápido, fácil e indolor, tá? Porque a gente vê na proposição anterior que o grau da extensão... Lembra que a Tati falou que você pode ir separando, fazer produtos? Ah, não precisa se preocupar, você pode fazer aqueles produtinhos da cadeia. Como o grau é sempre menor ou igual a 2 entre cada dois deles, então vai ter só vai ter só 1 ou 2. Multiplicando 1 ou 2 vai dar o quê? Potência de 2, concorda? Que vai dar potência de 2. Tá? Só tem 1 ou 2, o grau é 1 ou 2. Então, só vai dar 1 ou... Só vai dar potência de 2. Então, o grau aqui vai ser potência de 2. E por que que ele é algébrico? Porque a extensão ali vai ser finita. E a Tati contou para vocês que toda extensão finita é algébrica, tá? Então, a Tati falou lá, não vale o C somente C. Não é verdade que toda algébrica é finita, mas toda finita é algébrica. Então, o elemento é algébrico. Gente, eu sei que é bastante coisa para um primeiro contato, que eu vejo que a Lua é muito rica, tem muita coisa e tudo mais. Mas o que eu quero que vocês lembrem é esse resultado, nesse momento. Eu falei, ó, então, o número real vai ser construtível se ele for algébrico e o grau dele, ou seja, o polinômio ali mínimo vai ter potência de 2,
tá? Quando eu fizer, o polinômio vai ter que ser potência de 2. Vocês lembram desse resultado? Vocês guardaram ele? Então, para resolver aqueles probleminhas que nós vamos lá agora, o polinômio que eu encontrar, ele tem que ter raiz, porque o elemento tem que ser algébrico, e o grau do polinômio tem que ser potência de 2, tá bom? Vamos lá aos 3 problemas clássicos agora, ver o que acontece. Vocês estão preparados? Sim? Cansei muito vocês? Só um pouquinho, né? Prometo que está acabando. Vamos aos 3 probleminhas, ó. Quadratura do círculo. Então, a Tati contou lá o problema. Nós temos um quadrado cuja área seja... eu quero fazer uma quadratura do círculo. Eu tenho a área do círculo de raio 1. Eu sei que a área dele é π. Eu sei a área do quadrado. A área do quadrado é x ao quadrado, né? Medida x de cada lado do quadrado, tá? Então, um quadradinho, medida x. Eu quero saber se eu consigo construir, tá, um quadrado com a mesma área do círculo de raio 1. O que vai significar isso? Resolver essa equação aqui. X quadrado igual a π. Lembra que a Tati falou para vocês que tinha que resolver essa equaçãozinha? Estamos de volta a ela. Dá para resolver? A Tati já deu spoiler. Ela já contou isso para vocês. O que ela falou? Ai, perdão. Tinha solução? Eles esqueceram já. Alguém provou que não. Quem foi esse alguém? Tatiana? Eu tô quieta aqui no meu canto. Como disse a Tati, né? Foi provado por Lindemann, que eu fiquei na dúvida sobre a data, se era 1882 ou 1884, 1882 e 1884, que a Tati falou 4 que estava 2, mas depois a gente confere essa informação. Por volta de 1882, ele provou que o Lindemann provou que o π é transcendente. Se ele é transcendente, não tem solução essa equação? E o que significa, então? Péssimo, hein? Não tem como resolver a quadratura do círculo. Mas nós provamos que não pode. Nós provamos que não dá. Porque não vai ser construtível. Porque não, dentro da teoria que a gente não tem a... Vocês entenderam? Se ele fosse, para eu ter essa construção, eu teria que ter um polinômio, teria que ter um elemento algébrico. Mas eu não tenho todo o elemento que for construtivo, ele tem que ser algébrico. Mas ele não é a raiz do polinômio. Então, falhou. Vamos ao próximo? Quem sabe? Quem sabe na próxima tentativa? Acho que a Tati já deu spoiler também. Mas vamos lá, hein? Vamos, duplicação do cubo. Eu lembro da historinha lá, que a Tati conta história maravilhosamente bem, gente. Eu não sei contar história assim. Eu não. Volume do cubo de aresta 1. Volume de um cubo, x ao cubo. Eu quero duplicar. X ao cubo igual a 2 vezes 1. X ao cubo igual a 2. Tem solução? Tem solução? O que é mais importante aqui? É lembrar que não é só uma questão de ter solução, né? O que acontece? O grau do polinômio tem que ser potência de 2. Eu tenho um polinômio irredutível de grau 3, né? Eu não tenho aqui, de acordo com aquele teorema, então, a possibilidade de fazer a duplicação do cubo. Tudo bem? Então, eu encontrei ali um polinômio irredutível de grau 3. Falhou! Tem mais um. Aí você fala, agora vai para a trigonometria. Agora vem, hein? Vou lá com o ângulo. Então, tem umas informações aqui antes, ó.
O ângulo é construtível. Se eu tenho vértice construtível, cada um dos lados que passa por um ponto construtível, e pode ser melhorado o resultado dizendo o seguinte: o ângulo é construtível se o cosseno, aqui o parzinho, cosseno, seno é construtível. Ai, não gosto de trigonometria, agora gosta, né? Vocês não gostaram no começo do curso. Então, eu tenho o seguinte, ó. O ângulo π sobre 3, ele é construtível porque o cosseno é construtível. E o seno, a gente tem a formulinha linda lá da relação fundamental, né? E usando trigonometria, que eu não vou também deixar vocês assim, agoniados, mas tem essa formulinha aqui, ó. Que a Tati deve ter sido uma das responsáveis para mostrar essas coisinhas para vocês, talvez, ou alguém ali, algum outro professor. Né? Ah, eu acho que fui eu quem fez funções comigo. Ei, meu Deus. Tem essa formulinha aqui, ó. Desta formulinha aqui, do cosseno do triplo, né? A gente chega às seguintes informaçõezinhas, ó. Colocando π sobre 3, colocando ali cosseno de x sobre 9, de π sobre 9 igual a... Lembra que a gente quer saber se o cosseno ali se eu posso dividir em 3 partes iguais do π sobre 3. Olha o polinômio que a gente encontrou, gente. Vejam isso. X ao cubo é um polinômio de grau 3. Lamento informar para vocês, porque quando a gente chega assim no final do curso, a gente quer falar assim, olha, resolvemos. Aqui, na verdade, a gente tem a resposta, né? Mas não é fora possível. Mas a gente não consegue. Mas é bonito que a gente vê que tem toda a teoria de Galois, né? A situação de ser construtível, tem muita álgebra por trás. Claro que todos esses resultados têm as suas demonstrações feitas com bastante cuidado, que a gente não vai, né, aprofundar tanto com vocês. Eu espero que eu tenha conseguido passar a ideia geral para vocês e dizer assim, que tem muita coisa legal, né, que há muito tempo e com tão pouco tempo de vida, né, porque ele viveu muito, realmente muito pouco. Imagina se ele tivesse 5 anos a mais, o que ele teria feito, né? Porque se ele morreu tão jovem e conseguiu deixar tanta coisa linda, né? Imagina, claro, que esses resultados depois foram, né? Reescritos, organizados, para que a gente tenha essas informações hoje tão bonitinhas por aqui. Mas é isso que eu queria contar para vocês, um pouquinho ali, a Tati, né? Contar sobre a história do Galois, muito, muito bem contada. A gente não tem, algumas são... a gente não tem muita certeza, né? Mas é bem legal a gente conhecer a história dele e ver que a álgebra está tão presente aí nesses probleminhas, né? Desde a antiguidade, que a gente consegue resolver, consegue dar essa resposta aos problemas clássicos aí que a gente tem, né? Dentro usando essa bonita teoria de Galois, tá bom? Pelo menos eu acho bonita, né? Espero que a gente tenha conseguido aí passar para vocês um pouquinho da mensagem, né, bonita que o Galois deixou para a gente, tá bom? Obrigada, gente, pela atenção. 9... Ah, tá bom, tá dentro do tempo. Eu estou sempre preocupada em não deixar vocês aí muito, muito cansados, tá bom? Obrigada, gente. E estamos à disposição, né, Tati, para... que vocês tiverem alguma dúvida, a gente envia material também, porque eu sei que é bastante coisa, né, dentro desse pouco tempo da gente passar para vocês, mas a gente pode enviar material para quem tiver interesse em estudar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Ô, Matheus, mas a resposta é que não tem solução com regra e compasso, viu? É o que a Cris falou, com regra e compasso. Matheus, se alguém tiver alguma consideração a fazer, algum comentário, alguma pergunta, senão a gente vai para os sorteios, o Ricardo vai conduzir. Hércules já sabia da história, né, Hércules? O PH, não tem polinômio que o π seja raiz, não, tá bom? É o fato dele ser transcendente.
Isso, é esse o papo. No começo, lá, quando você começou a falar a parte de geometria para a construção das coisas a partir de reta, eu lembrei de um joguinho que eu instalei recentemente, chamado Euclidia, e ele usa basicamente o mesmo princípio, que é você ir construindo as coisas a partir de régua e compasso. Aí tem a construção da reta, do círculo, intersecção, como achar um ponto dentro de de um losango, coisas desse tipo. Ai, que legal. Eu não conheci. Não Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui rapidinho, só para você dar uma olhada. Deixa eu ver, peraí. Vou colocar a bibliografia aqui no chat. Olha o Daniel já querendo ganhar de novo, gente. Vou torcer para você, Daniel. Tem disponível, mas não posso falar isso. Eu ia falar uma coisa que não pode. Procurem aí o livro, vocês podem achar em algum lugar. Ele chama R e C. Régua e compasso. R pontinho, aí um exinho, C ponto. Ó, eu posso apresentar aqui rapidinho? Pode. Imagina. Eu estou fazendo aqui pelo meu celular, ó, esse aqui é o aplicativo. Aí você chama Euclidia, quando você entra aqui, ele tem alguns níveis aqui certinho, e aí você começa aqui, ó, desde o começo. Você começa a construir um triângulo equilátero a partir de uma reta, construir um ângulo de 60, tudo usando as coisas, o básico das ferramentas euclidianas. Aí, por exemplo, se você entra aqui, eu vou entrar aqui na parte do bissetor perpendicular. Aqui embaixo tem as ferramentas. Aí eu quero construir uma reta perpendicular. Aí eu venho aqui, ó, eu construo um círculo a partir de cada um dos pontos. Venho aqui, ó, aí eu já tenho aqui os pontos. E aí eu consigo fazer o negócio. Aí vai ficando mais difícil a medida, vai acrescentando algumas Nossa, coisas para facilitar. Legal. E é isso. Aí vai indo. E ele tem alguns desafios também, tipo o mínimo de linhas possível, ou você fazer usando o mínimo de ferramentas euclidianas possíveis, e assim vai indo. Aí é bem legal, assim. Procurar agora se já tem para eu jogar. Ele tem para iOS e para Android. Se você quiser baixar, o nome aqui é de novo, para quem quiser, é Euclidia. Aí ele é bem legalzinho, até para quem quiser ver essa parte aí de geometria. Já achei. É isso. Obrigada, Gustavo. Que bom. Nada. Valeu, Gustavo. Tanto que, tipo assim, no começo eu dei uma dormida ali, tipo, eu fiquei, pera, como que constrói a reta? Aí depois eu percebi, é a mesma coisa que eu fiz ali. Eu coloquei o e-mail, mas também Tatiana. Já escrevi também. Já escrevi, obrigada. Tá. Não necessariamente álgebra, né? A gente conversa muito no departamento das questões energéticas dentro do grupo de lógica. O Hércules é o líder do nosso grupo e a gente trabalha muito com pesquisas em lógica e álgebra. Tem bastante nessa intersecção e seria interessante se você quiser participar com a gente.
Legal. Paulo Henrique é o famoso PH, que a Tati falou, PH? O próprio, ele Muito bom. entra em contato aí com eles, PH. Quem também tiver interesse, professor Pode me Hércules, escrever professora depois, Cristiane. viu, PH? A gente conversa. Olha só, o Daniel, ele vai brincar com as construções, estou orgulhosa. Ele é legalzinho porque ele é um programa leve, né? Você instala ele fácil, grátis, é bem tranquilo. Ele é tão fácil em tudo, né? E de graça, é tão disponível, que eu fiquei até com medo, porque fazia um tempo que a gente não trabalhava com esse mini curso, e nisso eu já mudei do computador e tudo mais, e falei, meu Deus, será que aquele software ainda existe, né? Daí eu falei, que bom, ele ainda está ali, está atualizado. Muito bom, Daniel. O tio passa até o link, olha lá. Ó. Ele é muito eficiente, gente. Eu vou apresentar minha tela aqui referente ao sorteio e o Ricardo vai estar conduzindo. Gente, hoje eu gostaria de não escolher um número, porque se cair o tio de novo, vão falar que é marmelada, tá bom? Então eu gostaria de não escolher número hoje. Falei que eu ia torcer para ele, então e agora? Também não posso falar o número. Vai, eu não sei, gente, os números, viu? O professor Hércules, que é externo na comissão, né? Talvez seja uma boa solução. Hércules é a salvação. Esperando cair meu número para receber meu presente. Boa noite. Vamos dar início ao sorteio. Esse slide está mostrando os apoiadores que ajudaram com os brindes, que é a SBM e a Livraria da Física. Os livros são Olimpíadas Brasileiras de Matemática, também embaçado que está ali, 1ª ao 8º, eu acho. Isso, né? Relatos de Memórias e a Matemática das Coisas. Aí, acho que a Cris pode escolher um número de, deixa eu só confirmar, de 2 a 51. Só complementando, com licença, Ricardo, que é um kit que a gente está sorteando, né, com esses 3 livros. Então, quem levar está levando um kit com os 3 livros. Seria o kit, no caso. Vamos no número sugerido pelo professor Hércules, porque assim está garantido. Eu não sei, né? Eu não vejo a lista, mas, né, como eu sou da comissão também, então vamos ao número que o Hércules apontou aqui, o número 31, Ricardo. 31. 31. Felipe Lacorte de Souza, acho que é o... Felipe Lacorte. Vamos ver se o Felipe está ali. Não estou vendo o Felipe Lacorte. Ele não está na sala, né? Não está na sala. Não está na sala. Aqui no Meet é mais fácil, né, da gente ver. Que pena, saiu, perdeu, hein? Então... Vamos para ele, gente. Mais um número para... Vamos ver se agora o próximo vai... Hércules, nos ajuda. 13. Trocou, 31. Calma aí, deixa eu... Elias, parece que cortou uma parte do nome aqui. Deixa eu copiar aqui para pôr em outro. Jogar aqui no chat. Não copiei errado. Sebastião Domingos Ferreira Batista.
Sebastião estiver aí, dá um alô pra gente para confirmar e ganhar seu prêmio. Senão a gente teria que sortear outro. O Sebastião tá aí? Opa! E apareceu. Muito bom, parabéns, Sebastião. Calma, gente, amanhã tem mais prêmios. Verdade. Quem não ganhou hoje ainda pode ganhar amanhã. Não acabou seu mate. Eu gostaria de agradecer novamente à comissão organizadora aí pela oportunidade desse mini curso, agradecer a presença de todos e a conexão também. Muito obrigada.